subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa. Muito bom ter você mais uma vez aqui para juntos estudarmos a lição bíblica da CPD, onde estaremos aprendendo nesta aula, nesse vídeo, sobre o ministério de pastor. Na aula passada estudamos sobre o ministério de evangelista. Você que não assistiu, não acompanhou esta aula, pode visitar a playlist Lição Bíblicas e assistir, conferir e aprender. Muito bom! E hoje estaremos aqui pensando, estudando sobre o ministério de pastor, que não é uma continuidade ao ministério de evangelista, que foi lá, proclamou o evangelho, e agora a ovelha necessitará de ser apacentada, alimentada, cuidada, para que possa servir a Jesus. Temos o textuário escrito assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, João 10:11, Jesus falando que ele é o bom pastor. Para entender essa ideia desse texto aqui, João 10, você teria que considerar pastor no Novo Testamento e pastor no Antigo Testamento. Verdade prática: por meio do ministério pastoral, conduziremos as ovelhas ao supremo pastor Jesus Cristo. É verdade que Jesus é o supremo e excelente pastor, sem dúvida, mas ele também fala dos pastores no Novo Testamento, que ele concede pastor à sua igreja, pessoas que apacentarão, cuidarão do rebanho do Senhor Jesus. Temos como objetivos nesta lição confirmar o papel fundamental de Jesus como sumo pastor, que é o pastor por excelência, elencar as características de um verdadeiro pastor e conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. Interessante que estudamos já alguns dons ministeriais, que todos eles contribuem entre si para a salvação do pecador, para a edificação da igreja. E este ministério, este dom aqui, é um dos principais para que, enquanto estamos aqui nessa terra, sejamos orientados, conduzidos, apacentados, para que melhor venhamos servir a Jesus e conduzidos ao sumo pastor, que é o próprio Jesus Cristo. Então, conforme temos aí na introdução, ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. É tão sério isso aqui, que o escritor aos Hebreus vai falar o seguinte: olha, sejamos sujeitos aos nossos pastores, justamente a ideia de facilitar o trabalho deles a cumprir este tão importante ministério, que é apacentar, ser pastor. O dom pastoral, o dom, ser pastor, ele habilita, ele capacita alguém a fazer esse tão importante ministério. Mas com a ajuda da igreja, com certeza, ele vai poder avançar mais ainda. No ponto primeiro, Jesus, o Supremo Pastor, ele fala o seguinte, ele expressa o seguinte: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus foi aquele que sacrificou-se em nosso lugar, aquele que se entregou para morrer em nosso lugar. Ele sim é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Pastor que Jesus concede hoje à igreja, ele não tem que necessariamente mais morrer, ou não tem que morrer pela igreja, mas ele, ao pastorear, sem dúvida nessa missão árdua, em algum momento há um sacrifício, há um desprendimento de si, para que possa servir ao Senhor e servir aos irmãos. Interessante que no ponto 2 fala que o pastor conhece as suas ovelhas. Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor cuida e conhece as suas ovelhas. O verdadeiro pastor, ele sabe o nome das suas ovelhas, muitas das vezes sabe onde mora, quais são as suas necessidades, quais são os seus interesses. Ou seja, o verdadeiro pastor, como já se diz, ele tem cheiro de ovelhas, ele está no meio das ovelhas. Logo, a ideia que o pastor ele não pode ser alguém distante, mas sim alguém próximo das ovelhas. E aí vai as características desse verdadeiro pastor. Ele precisa de um caráter íntegro,
ele precisa ser exemplo para os fiéis e os infiéis, lógico, e também ele precisa ser um exemplo para a sua família. Quando Paulo faz as suas orientações nas cartas pastorais a Tito e a Timóteo, ele fala que quem deseja o episcopado, o diaconato, uma das qualificações, das características, teria que ser irrepreensíveis. Marido de uma só mulher, várias características, justamente para que a sua conduta não viesse colocar em xeque esse tão importante ministério, que é apacentar, que é ser exemplo para os fiéis. Existem, por exemplo, nos dias atuais, excelentes pastores dentro do contexto religioso, dentro da igreja, mas em suas casas, em seus trabalhos, escandalizam o nome do Senhor. E a ideia, segundo as Escrituras, que o pastor tem que ser alguém de caráter impecável, embora sendo ser humano, sujeito ao erro. A ideia é que o pastor ele venha buscar viver com fidelidade, sinceridade, levando em conta a tão grande nuvem de testemunhas que está ao seu redor, para que não dê escândalo, não dê motivo de escandalizar, aborrecer a fé do irmão, e para que com o seu exemplo ele possa levar outros para mais perto de Cristo, fazer a vontade do Senhor. Então, o ministério pastoral nada mais é do que um ministério, sem dúvida, polivalente, porque ele muitas das vezes tem que entender de economia, psicologia, medicina, engenharia, várias áreas, e ainda por cima, acima de tudo, entender da Bíblia Sagrada para que ele possa cumprir esse tão importante ministério. Logo, a ideia que se tem que o pastor ele vai viver segundo o modelo de Cristo, modelo daquilo que está nas Escrituras, para cumprir essa tão importante missão. Aquele que não faz segundo as Escrituras, conforme a missão deixada pela palavra de Deus, por Cristo, ele em algum momento será um falso pastor. Então eu estou deixando aqui uma breve reflexão para você, que o verdadeiro pastor, que tem um dom ministerial de Cristo, de pastorear, de apacentar, ele vai andar segundo as Escrituras, vai buscar ter um caráter ilibado e vai buscar cuidar das suas ovelhas. Um pastor não tem só ovelha maravilhosa, obediente. Tem muitas ovelhas que precisam de muito cuidado, com muita atenção, mas com muito amor, muita fé no coração. Sem dúvida, ele poderá ser um excelente pastor e alcançar corações. Que Deus te abençoe. Fique com essa reflexão da lição 9, onde estudamos sobre o ministério de pastor. Então pense, estude e não deixe de visitar o site para outras informações, outros subsídios, slides para agregar na sua aula e no seu aprendizado da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, a próxima lição. Subsídios. Lições Bíblicas Adultas.